dos aspectos que sempre foram mais tocantes em relação à pessoa de Monsenhor João foi como ele, pelo exemplo, nos mostrava o modo verdadeiramente católico de sofrer. Como encarar estes sofrimentos que a vida sempre envia para as pessoas e que na vida dele nós sabemos que o foi de maneira super eminente. Nós poderíamos percorrer o que foi o cortejo das doenças, dos malestares, dos problemas, dos sofrimentos físicos e morais que ele teve ao longo da vida. Nós tivemos a graça de acompanhar a Monsenhor João em muitas situações, desde graças, consolações, até provas e preocupações. Muitas vezes o víamos entrando para a Santa Missa com um olhar alto sempre, mas às vezes notávamos que no fundo de seu olhar tinha uma preocupação. Na hora da ação de graças, nós o víamos rezando assim, com as mãos juntas, muitas vezes dedos entrelaçados, e víamos que ele estava clamando ao céu. E não eram preocupações que o abatiam, nem sofrimentos que o deprimissem, mas pelo contrário. Eram dores que davam, por assim dizer, mais desejo de conquista, porque víamos seu olhar incendiado, conquistando do céu a ferro e fogo que fosse necessário. Não é novidade para ninguém que sofrimentos todos nós temos na vida. Agora, a diferença está em saber como a pessoa sofre. Então, como o Sr. João, ocorreu um fato em 2009 que ilustra muito bem como ele sofria como um verdadeiro justo, como um verdadeiro santo. Ele foi acometido por uma pneumonia enquanto ele estava numa viagem pela Europa. E ele comentou depois que ele sabia que ele estava com algo grave, pois ele se sentia com muita febre, mas que ele não queria colocar o termômetro, pois ele se veria na obrigação de parar o apostolado que ele estava exercendo por aquelas terras. Ele estava em Portugal nessa ocasião e ia ter uma recepção de hábitos para os portugueses que estavam lá. E nos dias anteriores ele tinha se doado enormemente, fazendo assim muito apostolado. Ele abria a adoração desde de manhã, rezava o ofício com todos, depois tinha a bênção com o Santíssimo, missa, aí conselhos. Nossa, foi uns dias muito abençoados. Mas nesse dia 3 de maio, ele sentiu que tinha pego qualquer coisa que não estava bem. Já nos dias anteriores, ele tinha comentado que ele não tinha descansado bem, que ele estava um pouco cansado, mas se percebia que era algo um pouco mais sério, porque nunca se percebia que ele estava cansado. E nesse dia 3 de maio, após a cerimônia toda, estava realmente um pouco abatido mesmo a fisionomia, se percebia. Aí todos nos aproximamos dele, porque era o último dia que estaríamos com ele nessa estadia dele aí na Europa. E já no dia seguinte ele partiria para a Espanha. E nós pedimos para ele se a gente podia ficar mais um dia com ele. Isso era um domingo, uma segunda, a gente podia ficar com ele até ele partir para a Espanha. E ele falou assim, bastante sofrido, não dá mais. E depois de um bom tempo, nós percebemos que era bem esse dia que ele já estava com pneumonia. Então, quando ele voltou ao Brasil, ele ainda quis chamar os arautos que estavam nas casas próximas, aqui na Serra, para uma missa. Ele esteve com todos os seus filhos e filhas. Um dia depois, ou 2 dias depois, ele quis celebrar uma missa para todos os participantes do mailing. Eram milhares de pessoas. Ele ficou na porta da igreja cumprimentando as pessoas. Um zelo incansável. Aí, numa sexta-feira, ele quis celebrar uma missa com todos os filhos e filhas. Depois teve uma reunião. E aí depois, era o costume dele, ele jantar com todos os clérigos, os sacerdotes e diáconos. Só que ele precisava das notícias que ele tinha separado nesses dias. Então ele subiu ao quarto dele, aos seus aposentos, e 2 tiveram a graça de receber uma bênção porque estavam partindo em missão. E ele ia recebê-las antes do jantar. Aí elas pegaram, então a bênção, se encontraram com ele e viram que ele estava muito, muito cansado. Então disseram, mas o senhor não gostaria de se recolher? O senhor acabou de chegar de viagem. Aí ele disse, não, escute. Ele ficou em silêncio e se escutavam as vozes dos sacerdotes, todo mundo esperando ele. Aí ele disse, eles todos estão me esperando, eu preciso fazer esse apostolado com eles, eles precisam de mim. Então se vê como ele era um homem que por mais que sofresse, por mais que estivesse doente, por mais qualquer dificuldade que ele tinha, ele estava sempre na ponta dos pés para fazer o bem aos outros, para nunca pensar em si, nunca ficar se lamentando da situação dele. Se Deus pedia, ele dava de coração aberto a qualquer coisa que viesse. Uma experiência pessoal foi
quando no ano de 2009, Monsenhor John passou por uma fortíssima pneumonia que quase esteve a pique de levá-lo para o sepulcro. Monsenhor John foi ingressado em urgência, já muito mal, com os pulmões muito tomados, ficou na UTI por vários dias e depois teve de passar umas 2 semanas no hospital. E acontecia que às noites, quando os acompanhantes habituais dele tinham de voltar para descansar em casa, habitualmente eram destacados 2 arautos para ficarem de plantão à disposição de qualquer coisa que ele precisasse, porque obviamente no hospital não era possível que tivesse sempre um enfermeiro cuidando dele de qualquer coisa que precisasse. Eu tive a graça de ficar algumas noites e aconteceu na primeira vez que tinha um plantoneiro que tinha ficado já várias noites, tinha experiência e estava eu também. E Monsenhor John, essa noite em concreto, estava sofrendo muito por causa dos pesados antibióticos que Monsenhor John tinha de receber e que ele recebia por via venosa, devido a que, enfim, não dava para jogar isso no aparelho digestivo, e os braços inflamaram, ele ficou com muita dor, com uma flebite também, e isso ocasionava que fosse praticamente impossível para ele dormir. As noites eram um verdadeiro martírio. Nós ficávamos fora do quarto, e uma dessas noites, quando a gente estava lá pela primeira vez, aconteceu 3, 4 da madrugada, que Monsenhor John chamou, foi o plantoneiro principal que estava lá, e depois de ter pedido alguma coisa, ele disse que o acompanhante, que no caso era eu, provavelmente não tinha ido preparado ao hospital, por causa de ser a primeira vez e não ter experiência, para passar uma noite em claro, e, portanto, não deveria ter alimentos, não deveria ter levado bebidas para aguentar todo esse período. Então o próprio Monsenhor John dizia para outro acompanhante que, por favor, pegasse tudo que tinha no armário aí do hospital de alimentos e levasse para mim. Aí outro acompanhante começou a argumentar que não precisava, que tinha bolachas, que não sei quantos, e como não conseguia convencê-lo, o próprio Monsenhor John terminou me chamando e me deu toda a explicação. Com uma bondade enorme, a gente via que ele não tinha conseguido dormir, que ele estava com essa dor nos braços, os braços estavam todos inflamados, vermelhos, e ele com uma dignidade enorme no meio desse sofrimento. E o mais impressionante, nessa situação em que nós vemos tantas vezes que nós homens, diante do sofrimento, começamos a pensar exclusivamente em nós mesmos, ele estava preocupado com que, no caso, estava super feliz, super contente de estar prestando para ele esse serviço. E estava mais preocupado, portanto, com os outros no meio do sofrimento que com si mesmo. Diga-se de passagem que esses sofrimentos físicos que Monsenhor John teve em 2009 eram absolutamente nada se comparados com tudo que viria depois de 2010, quando ele teve o acidente vasculocerebral. Falar sobre os sofrimentos de Monsenhor João, para nós que o acompanhamos durante esse período tão doloroso do AVC, é ao mesmo tempo fácil, porque foram muitos anos em que os sofrimentos foram se acrescentando, foram se acumulando, sofrimentos físicos, sofrimentos morais, mas é ao mesmo tempo difícil e deixa um pouco embaraçado, porque ao mesmo tempo que Monsenhor João estava sofrendo, ele tanto se dava, tinha uma bondade com um ato de bondade com um, uma generosidade com o outro, dava algo para quem estava precisando, que quem não prestasse atenção diante daquela alegria, daquela generosidade dele, até poderia não se dar conta de tanto sofrimento que ele estava passando. E nesse sentido eu me lembro de um fato ocorrido mais ou menos em 2022. Já fazia bastante tempo do AVC e Monsenhor João, portanto, numa situação de debilidade, de sofrimento, e chegando o aniversário dele, os arautos procuraram fazer comemorações, então uma missa solene, e depois deram alguns presentes, e ia ter um almoço com as pessoas que eram mais próximas a Monsenhor, que era propriamente o almoço do aniversário dele. Só que junto com ele, no dia do aniversário dele,
faziam aniversário outras 2 pessoas. Uma delas, bem mais nova e, enfim, meio jorras propriamente. E Monsenhor, assim, de tal forma, alguém poderia falar, nossa, é o aniversário dele, ele vai... Não, Monsenhor, até no aniversário dele, pensando na outra pessoa, quis chamar, colocar a mesa, etc. E depois, no final do almoço, Monsenhor virou para as 2 que estavam aí e disse, então, foram bem servidas? Assim, realmente era para derreter qualquer pedra, porque na situação em que ele estava, depois era um dia dele, e nem por um nem por outro motivo ele se colocou no centro, aceitou as atenções. Em 2024, início de julho, eu tinha passado muitos meses na Colômbia e fazia tempo que não o via, e sabia que sua saúde estava um tanto debilitada, mas não imaginava o quanto. E quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu pedi é que, se fosse possível, gostaria de vê-lo. Só que eu imaginava que ia vê-lo, como sempre eu via, que nós o víamos e ele nos via. Mas dessa vez, quando eu entrei para vê-lo, ele estava de cama, estava acamado e com a saúde muito debilitada. Inclusive, a respiração dele estava bem pausada. E ao contemplá-lo assim, me fez lembrar muitas coisas que tínhamos vivido com ele. Porque todos os sofrimentos que Nossa Senhora pediu para ele, ele sempre nos mostrou que em cada sofrimento é necessário amar esse sofrimento por ser vontade de Nossa Senhora, mas também para realizar tudo aquilo que ela deseja. E vê-lo nessa situação foi um marco de que a presença dele sempre estaria entre nós como um varão das dores que nos convidava a contemplar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não só contemplar como assistente, mas contemplar e sofrer com nosso Senhor Jesus Cristo, sofrer com a Santa Igreja, como tantas vezes Monsenhor mostrou e comprovou no dia a dia. Mas essa mesma atitude de alma nós podemos comprovar ao longo desses 14 anos de Calvário que ele teve até partir para a eternidade, já privado em parte da fala, dificultado nos movimentos, ele sempre estava preocupado com dar o máximo que ele pudesse pelos outros, ele dava. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Porque eu, se tivesse possibilidade, eu punha na alma de cada um o que nunca houve na história de ninguém. Somos filhos vossos e vos seguiremos até a eternidade. E é isto o que produz em nós o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Sagrado Coração de Jesus.